pessoal, tudo bem? Vamos inaugurar agora a parte de ótica geométrica, exatamente. E aí o nosso grande personagem, né, o grande astro da óptica geométrica é a luz. E aí vamos tentar entender o que é a luz e vamos tentar puxar quais são os nossos objetos de estudo, beleza? Eu criei um diagrama aqui, um mapa mental, o que você achar melhor para entender isso. E aí nesse mapa mental a gente tem o quê? A luz como astro principal desse mapa. E eu quero puxar algumas informações. Primeiro, o que é luz? Né? O que a gente entende por luz, a melhor definição que a gente tem para luz é que a luz é uma energia radiante. Tá? Então ela é uma energia radiante, ou seja, que se espalha em todas as direções, beleza? A gente ainda tem uma outra pergunta, né? Será que luz é onda ou é partícula? Se a gente for pensar nos estudos que vieram, Newton afirmava que luz era partícula, Huygens afirmava que luz era onda. Quem ganhou essa briga? Cara, no primeiro momento Huygens ganhou. Ele explicava, a luz se comportava, pelos fenômenos observados, a luz se comportava como uma onda. E Newton ficou meio pé da vida com isso. Né? Newton acreditava que a luz era partícula. Passado algum tempo, e aí isso vem com Einstein, né? Alguns experimentos provaram, né? O efeito fotoelétrico provou que a gente pode entender a luz como partícula também. Então, essa pergunta não tem cabimento. Eu não posso perguntar, a luz é onda ou é partícula? Não tem uma resposta. Por isso que a gente fala que a luz tem um comportamento dual. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Isso é interessante, a gente pode ver isso em alguns momentos, vamos entender isso depois, tá? Se ela pode ser tratada como onda, então aquelas aulas de ondas que o professor Ramon apresentou, pode servir pra gente aqui em algum momento. Isso é interessante, né? Você tratar a óptica e os fenômenos ópticos a partir de um estudo ondulatório. Interessante isso. Bom, outra coisa. Quais são os fenômenos que a gente tem que entender? Quais são os fenômenos que a gente estuda? Quais são os fenômenos que o Enem vai cobrar de você? Reflexão, com certeza, é o que mais vai cair. Então, quando a gente fala de reflexão a gente está falando da formação de imagens nos espelhos planos, a gente está falando da primeira lei da reflexão, que é aquela em que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Então tem uma série campo visual, a gente tem uma série de exercícios, uma série de situações em que a reflexão da luz e o conceito sobre a reflexão da luz me explica muita coisa e me resolve muitos problemas. Nós vamos ver isso aqui. Outro fenômeno também cai e que também está presente no nosso dia a dia é o fenômeno da refração. Refração é simplesmente o nome que a gente dá para quando a luz muda de meio. Mudou de meio, acontece o fenômeno da refração. Tá, mudar de meio, e daí? Que a luz fica mudando de meio, ora ela está no ar, ora ela está na água. Qual o problema disso? Deixa ela, né? Acontece que ao mudar de meio, a luz muda de velocidade. E isso é algo importante. Essa mudança de velocidade muitas vezes vem associada com mudanças em suas trajetórias. E aí a gente tem coisas relacionadas a isso? Uma porrada de situações. Os óculos e as lentes que a gente usa para corrigir defeitos de visão funcionam com refração. A luz desvia devido à refração. Quando você olha no pôr do sol, aquele sol maravilhoso se pondo, gigantesco, nossa, que sol bonito, está grande, deve estar muito mais perto de nós agora. Não, é simplesmente um fenômeno de refração, desvio dos raios de luz que permite que você crie um aumento na imagem do sol. Aí você vê uma imagem ampliada do sol. Quando você está andando num asfalto bem quente, dirigindo por uma estrada bem quente, aí o asfalto parece molhado e cintilante, assim, né? Todo trêmulo. Aquilo é um fenômeno de refração. As miragens no deserto, fenômenos de refração. Então veja a gama de situações que nos envolve com a refração, do nosso dia a dia. Não, professor, eu não vou para o deserto, eu também não dirijo. Bom, mas enfim, alguém tem a ver com isso. Então é a situação de cotidiano de alguém, tá certo? São fenômenos do nosso dia a dia. Outro fenômeno associado à luz, que a gente estuda, é o fenômeno da absorção. Então a luz ela é uma energia radiante e, portanto, ela interage com a matéria. E essa interação pode acabar acontecendo dessa energia ser absorvida pelos corpos. E aí o que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver com filtros de luz, quando você fala em câmera, filtros de luz que vai absorver uma radiação específica, né, deixar outras passarem pelo filtro, mas uma vai ser absorvida. Tem a ver com o fato de que roupas de cores escuras aquecem mais quando expostas ao sol. E tem uma série de fenômenos, tá? Também é um fenômeno importante para ser estudado e pensado aqui com a gente. E aí vem a pergunta, né? O que diabos é? O que é luz visível, né? Quando a gente fala em luz visível, a gente tem cai uma segunda pergunta.
Existe luz não visível? Estranho isso, né? Bom, o que a gente chama de luz visível, vocês viram na aula de ondas com o professor Ramon? Se não viram, localiza essa aula aí e vamos ver, né? Quando ele fala do espectro eletromagnético. E aí ele localiza, né, o que a gente chama de luz visível como sendo uma fatia muito pequena do espectro eletromagnético. Então, a luz nada mais é, analisando ela como uma onda, ela é uma onda eletromagnética, que tem uma frequência específica e que nós, seres humanos e outros animais que aqui vivemos na Terra, temos a capacidade de interpretá-la. A nossa visão, nosso globo ocular, nosso cérebro principalmente, sabe como lidar com essas coisas. Olha, e por que será que a gente tem essa capacidade de enxergar especificamente essa faixa do espectro eletromagnético? Ora, não é à toa, né? O Sol ele emite uma grande quantidade de radiação nessa faixa que a gente chama de faixa do visível. Também emite muito infravermelho, né? Mas a quantidade de emissão de radiação nessa faixa específica de frequência é muito grande. E aí os nossos olhos, o nosso cérebro, não só o nosso, mas de outros animais, se adaptaram a entender melhor essa radiação. E aí a gente consegue perceber objetos através dessa radiação. E a gente se adaptou a isso, né? Evoluímos e nos adaptamos a receber essa radiação, interpretar, enxergar, né? A visão se tornou um dos sentidos que a gente usa muito, inclusive é o que a gente mais usa, né? Então veja a importância do que é o estudo da óptica, né? Agora só falando disso, né? A visão é o sentido mais utilizado pelo ser humano. Olha que doideira. A gente não pode deixar isso de fora das nossas aulas de Enem. Então vamos começar. Eu vou começar com reflexão, falar dos princípios básicos da reflexão, dos princípios básicos da óptica geométrica, e daí a gente vai evoluindo, degrau por degrau, pouquinho em pouquinho, aulas curtas e diretas para você. Grande abraço.